Olá, tudo bem? Assim está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Veja o que Jesus, Yeshua e Yahshua disse aos judeus. Essas palavras aqui não foi direcionada para o povo gentil. Vamos dizer que se eu estivesse lá, eu não tenho sangue, não tenho descendência, não tenho parte nenhuma com o povo de Israel. Então, para mim, estas palavras aqui não foram direcionadas. Isso aqui foi palavras para os judeus. Porém, nos dias de hoje, nós estamos no século 21, o ano 2022, mês de novembro. Eu não frequento, mas dentro das chamadas religiões, dentro das chamadas igrejas, aliás, deve-se pegar esta passagem e avisar aos pregadores, avisar aos líderes, que Jesus falou lá há quase 2000 anos atrás para os judeus, e isso deve ser novamente falado para quem? Para os pregadores nos dias de hoje. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que interessante, né? Jesus falou isso para os judeus, porque o fardo que os judeus carregavam era pesado. Quais eram esses fardos? O que colocava massa, peso nesses fardos? As leis dadas a Moisés. Os 613 itens que Moisés recebeu por intermédio de anjos no Monte Sinai, eram esses preceitos, cerimônias, ordenanças e mandamentos que era o jugo que os líderes religiosos daqueles dias colocavam sobre os judeus, sobre os que seguiam Moisés. Era muito fardo, era muita maldição, era muita sentença, era muito dedo em riste, era muita obrigação. Ninguém nunca conseguiu cumprir os 613 itens. Aí você pega essa passagem e traz para os dias de hoje. O que é que os líderes, em suas chamadas igrejas, fazem normalmente com os fiéis? Não é pregando o dízimo, coisa que nunca foi dinheiro. Não é pregando voto, campanha, sacrifício, holocausto, passando envelope. Olha, quem vai participar da campanha com R$1.000? E isso eu não estou falando da sinagoga que cabe 10 mil pessoas sentado, porque o coro lá, o chicote lá estrala diferente. Lá começa-se com 1 milhão. O empresário que quer participar dessa campanha, venha, sobe aqui no altar, local de sacrifício. Sobe aqui no altar santo, eles falam assim. Aí começa de 1 milhão, de 500 mil, de 100 mil, de 50 mil e vai aquele arrodeio, aquele lereado com mais ou menos 2 horas de teatro, cai para 1.000. Pega essas campanhas de Fogueira Bamba, pega as campanhas que eu sou a porta, pega as campanhas do não sei o que lá, eu frequentei isso lá para 92, 94, então, não sei, mudou muita coisa. Até, hoje tem Pix, né? Hoje tem maquininha, então a tecnologia de hoje é outra coisa. Então eles pegam essas pessoas e colocam fardo, colocam jugo sobre essas pessoas. Fazem elas praticarem obras que ficou pendurado lá na cruz, que ficou cravado lá na cruz. Porque os mandamentos, os preceitos, os cerimoniais mosaicos, Cristo no sacrifício da cruz pregou no alto da cruz. Está lá em Colossenses capítulo 2. Está lá. Mas a religião, os líderes, toda reunião, eles põem escadinha, sobe lá e puxa preceitos. Então o jugo que é colocado na vida desses religiosos é coisa de dar dó, é coisa que dá pena. E ele sai por aí, fazendo hora extra, vendendo latinha, vendendo objeto, pegando dinheiro emprestado, passando o cartão à prestação, a parcelas, e fica aí. Esse é o jugo, o fardo nos dias de hoje. Eles obrigam os frequentadores dessas choupanas, que eles chamam de igreja, a viverem debaixo de ordenanças, debaixo de maldições, debaixo de jugo de fardo pesado. Coisas que Jesus falou em outras passagens que eles mesmos,
Os hipócritas, a raça de víboras naqueles dias, eles não carregavam nenhuma pena. Só que sobre os subalternos, vamos dizer assim, eram julgos, eram fardos. Então você que é um religioso, se atente mais nos escritos, leia a Bíblia, leia, abra, leia, procure entender que nem Jesus aqui estava falando para os judeus. Mas essas passagens servem hoje para fazer o quê? Para falar para esses pregadores, para eles pararem de mentira, para eles pararem de safadeza. Me desculpa a palavra, para eles pararem de ser vergonhice. Porque o que eles estão fazendo aí, que vem fazendo há séculos, é muita crueldade. É muita crueldade. Fazem as ovelhinhas, porque as pessoas se consideram como ovelhas, porque eles estão lá em Jesus de Nazaré ainda. Então os líderes não fazem o mínimo de questão de mostrar, de pregar Paulo, de ensinar a graça pregada por Paulo. Porque a graça pregada por Paulo, ela liberta, ela tira as pessoas do fardo pesado de Moisés. Jesus disse que ele veio, vinde a mim todos os que estáis cansados. Então Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, falou para os judeus, judeus, venham até mim, me sigam meus ensinamentos que vocês estarão libertos dos fardos pesados, dos julgos pesados, da escravidão religiosa. Me sigam, Jesus falou. E hoje, isso daqui, você tem que falar para o seu líder. Falar para ele, falar, ô líder, para de escravizar nós, as ovelhinhas, para de colocar escravidão em nós, para de colocar trevas, para de colocar peso, fardo sobre nossos lombos, sobre nossas costas, porque o Cristo ressuscitado, o Espírito, ele habita em nosso espírito e ele é a nossa liberdade. Assim está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Cristo, Paulo disse, Cristo chamou eles daqueles dias à liberdade. A liberdade de quê? De não mais praticarem as leis dadas a Moisés. Então, dá um brado. Fala, não, eu posso até frequentar aqui o ambiente, eu posso frequentar aqui essa choupana, porque eu gosto dos irmãos, eu me sinto bem, mas vamos parar com isso. Vamos parar com essa mentiraiada, vamos parar com esses enganos dentro desse alçapão. É claro que se você falar isso para ele vai te escorraçar, ele vai te expulsar de lá. Mas você sacode a poeira, bate o pé e vaza. Você, o Cristo ressuscitado, já está aí em você. Você não precisa ficar mais subjugado a homem nenhum, não. A líder nenhum, não. Você não tem mais intermediário entre você e o Pai. Porque você e o Pai estão unidos no mesmo Espírito. Porque o Espírito do Pai está aí no seu Espírito. Você não precisa orar de madrugada, você não precisa orar de joelho, você não precisa orar a hora nenhuma se você não quiser. Porque Ele é quem cuida de você. É Ele que te doutrina, é Ele que te guia. Basta você acreditar nisso. Basta você deixar Ele fazer isso com você. Não adianta você tentar praticar obras para agradar Ele na religião. Porque Ele não está na religião. Ele está em você. Então, para agradá-lo, você tem que fazer o quê? Viver por fé. E o que é viver por fé? É crer naquilo que você não está vendo, com a certeza que existe aquilo. Mesmo você não vendo, mas você acredita. Isso é fé. Eu não frequento templo, eu não vou a lugar nenhum, eu não levanto de madrugada para orar, eu não ando orando por aí de vez em quando, assim eu deito lá, tal, aí eu vou lá e falo com o Pai. Mas Ele está em mim 24 horas por dia. Ele está aqui na minha mente e no meu espírito. Então eu falando com Ele ou não falando com Ele, Ele fala comigo do mesmo jeito. Assim é com você. Então não aceite escravidão, não aceite denirriste. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que é alma? É a vida, é os seus sentimentos, as suas emoções, é o que dá vida à sua natureza carnal, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra maravilhosa que ele falou para os judeus. Então pega isso para ele. Hoje é o Cristo ressuscitado. Não mais. Hoje é a escatologia consumada. Hoje é você viver Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. É o tabernáculo espiritual dele em nosso espírito. E ele mesmo se faz presente nesse tabernáculo.
Leia, confira. Confira. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. E você vai ver como você vai ser mais feliz, como você vai ser liberta, como você vai viver leve como uma pena, sem julgo, sem ameaça, sem temor, nada. Você vai aprender, você vai entender que fora Ele, fora o Criador, não existe Deus nenhum. Você vai entender que esses espíritos com o nome dado pela religião folclórica, isso nunca existiu, isso não existe, isso são enganos. Assim seja, então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento, e se for, eu peço que você venha contribuir com esse canal, dando um joinha, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens e vamos em frente, falando, anunciando, bradando aos quatro cantos a palavra do nosso Criador, do nosso Pai, o Pai do nosso Espírito. Porque em breve, quando vencer o prazo de experiência dessa carne, dessa natureza carnal, o nosso Espírito que pertence a Ele voltará para o reino celestial de onde veio. E que existe isso há muitos e há muitos anos o nosso espírito já existe. Nosso espírito já existe antes de ser formado a terra, porque o que pertence a ele é o espírito, não a natureza carnal. A natureza carnal de uma pessoa dura 1 aninho, 20 aninhos, 45 anos, 60, 110 anos. Por quê? Porque é o prazo que ele dá para que os espíritos, que são filhos, tenham experiências na carne. Para isso foi criado essa terra, para que seus filhos andem por ela, revestidos de corpo, de carne e sangue. Assim está em Hebreus 2,14. Jesus também, da mesma forma, compartilhou de carne e sangue, mas o que era de Deus era o Espírito. Até a próxima, se o Pai assim permitir. Tchau.